Joint computer able. Duas pessoas que aguentam o meio de mim, Chat. Perfeito. Ufa, cheguei. Vocês me ouvem? Share screen. Alguém me ouve? Alguém me ouve? Alguém me ouve? Alguém está me ouvindo? Alguém está me ouvindo? Seis participantes. Alguém me ouve? Au, 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 au. Au, 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 au. Alguém me ouve? Sim. Tá, eu estou escutando levemente. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Cara, que pauleira. Alguém pode repetir se está me ouvindo, por gentileza? Tô ouvindo. Graças ao bom Deus. Bom, cara, que inferno isso. Eu não sei se vocês acompanharam, vocês acompanharam as notícias de que o Zoom está sendo investigado nos Estados Unidos porque provavelmente estaria com umas brechas de segurança, envolveria inclusive a possibilidade de entrada de hijackers, né, de hackers para roubo de informações de empresas, etc. e tal. Parece que eles aumentaram de 10 milhões para 200 milhões de usuários no último mês. E, então, eu não sei se isso tem alguma coisa a ver com a pane que deu agora, mas eu tive que mudar de sistema operacional, instalar novamente os sistemas de câmera, áudio e o próprio Zoom, por isso eu acabei demorando. Peço desculpa, tá? Eu tenho aqui 4 pessoas apenas. Aqui. Peraí, deixa eu ver. Join. Ah, tá. Agora não tem mais ninguém. Espero que estejam todos aqui para a gente poder, então, começar. Eu tinha colocado 2 links de reunião para vocês. Tá. Tá dando um eco aqui. Peraí. Pronto. Agora diminuiu um pouco. 2 links de reuniões para vocês. Partindo do pressuposto que aqueles 40 minutos, mais ou menos 50 minutos, provavelmente a reunião eu vou receber um comunicado aqui dizendo assim, falta só 5 minutos para você terminar. Aí eu deixei o link no Moodle também para vocês acessarem uma segunda parte, tá? Dessa reunião, tá bem? Dessa videoconferência. Ok? Vou colocar assim, ok? Escutaram? Beleza? Então tá. Então eu vou seguir. Tem pouca gente. Esperava que tivesse mais, até porque é bem acho interessante essa sequência de videoconferências em cima do próprio Covid, né? Do próprio SARS.
elas são, de certa maneira, um pouco interligadas até. Está havendo uma discussão na universidade, não sei se vocês estão acompanhando, sobre a provável suspensão do calendário, a possível suspensão do calendário a partir do dia 23 de abril. Está em discussão. Mas o que provavelmente deverá ocorrer é a manutenção do regime especial de estudos até dia 23 de abril. E pode ser, isso vai ser decidido no CONSULE, que é o Conselho Superior da Universidade, acho que nessa semana ainda, tá certo? A partir de um recurso que foi impetrado lá, ligado à possibilidade dessa suspensão. Aí, quando eu tenho novidades, eu passo para vocês. Nós já temos aí 1h28 aqui no meu relógio, então eu vou dar a abertura vou tentar localizar aqui, porque estava tudo arrumadinho o computador aqui, estava todas as coisas arrumadinhas. Eu vou ter que agora localizar rapidamente essa apresentação de videoconferência, tá? Porque ela se trata. Só um instantinho aqui que eu já pego isso fácil. Já estou abrindo a conferência aqui, tá bem? Show. Beleza, está aberto. Está abertíssima. Espera aí, só mais um instante. Está aqui. Vou colocar esse aqui, colocar esse daqui. Venho para cá, vamos para cá, vamos para cá. Ok, aqui para cá. Vou compartilhar a tela com vocês agora, tá certo? Ó, tá chovendo pra caramba aqui, não sei como é que tá, com vocês aí. Videoconferência. Desktop. Ô, Zé. Posso ter no Whiteboard, File Manager. Zé. Oi. Tá ruim assim, é porque as meninas tá com o microfone ligado. Peraí, não tô escutando. Peraí, só um instante. Pode falar agora. Tá ruim, tá chiando assim, porque as meninas tá com o microfone ligado. A Tainá e esse Galaxy J6, aí tem que desligar o microfone, senão nós não vamos entender direito o que você tá falando. Entendi. Tá certo. Vou fazer o seguinte, então. Eu vou torná-los mudos. Aí, agora... Todo mundo... Aí, agora ela desligou. Ah, tá. Entendi. Tá certo. Melhorou. Beleza. Ótimo. Eu tô partindo do compartilhamento de tela aqui, pegando o material que está aqui na videoconferência. Ah, tá. Já sei o que o malandrinho vai fazer. Espera aí, só um instante. Só um instantezinho aqui, espera aí. Vamos abrir isso aqui como PDF. PDF dá para abrir, joia. Esse PDF dá para abrir, beleza. Tá. Alguém me confirma se está podendo enxergar daí? Claro. Uma vez que eu tenha suspendido aqui a... Oh, meu Deus do céu, cadê aqui? Espera aí. Caramba. Deixa eu ver aqui. Pausa, participantes. Tá, participantes. Alguém me confirma pelo microfone se está dando para enxergar a tela? Tá. Beleza. Ótimo. Então, ótimo. Então, deixa eu só reduzir aqui o volume meu, porque se eu não reduzir o volume meu, vai dar microfonia aí. Tá? Qualquer coisa me dá um grito. Bom, falar um pouquinho sobre a participação da bioquímica, por assim dizer, né, das ferramentas de bioquímica. Aí eu tinha colocado um título mais assim, bonitão, né, de combate ao Covid. Não é bem assim, combate, né? Na verdade, bioquímica participa de uma série de ferramentas. Atualmente, elas estão direcionadas a uso diagnóstico, principalmente, os testes diagnósticos, quais são os testes diagnósticos, e as possíveis interferências. Né? Calma aí, Zé. Opa, peraí, que agora eu não escutei não. Peraí, manda ver. Zé, Tainá tá com o microfone ligado de novo, não tá dando para entender nada que você tá falando. Tá.
Então, eu vou tentar... Desliga aí, Tainá. Aí, agora deu, ela desligou. Tá, Não, ligou de novo. Não, eu deixei ela muda, agora ela tá muda. Agora tá muda, agora tá muda. Tá? Legal, esse negócio é meio doido. Bom, Aí, agora tá escutando perfeito. Obrigada. tá bom, obrigado. Então tá, então são a ideia é a gente colocar então alguma coisa relacionado à bioquímica diretamente, tá bem? Desse assunto. Vamos parar de enrolar e começar essa história. Essa apresentação vai ficar disponível para vocês no Moodle. No Moodle, inclusive, está disponível para vocês a gravação da videoconferência, que depois eu consegui gravar direitinho, tá? Tá disponível para vocês. É só você subir no Moodle e ver lá onde tiver a videoconferência. Tem a videoconferência gravada, uma pasta com todos os artigos que foram utilizados para criar, discutir a videoconferência, uma outra pasta com os arquivos de PDB, que são as estruturas moleculares das proteínas do SARS-CoV que a gente batalhou, e mais alguma coisa lá que eu não me lembro também, tá bem? E eu vou fazer a mesma coisa para essa videoconferência também, de maneira que todos possam, mesmo quem não teve acesso, possa de alguma forma não teve acesso síncrono, possa ter acesso à informação posteriormente. Então, a ideia é a gente discutir essas ferramentas de bioquímica dentro do desenvolvimento do COVID, e parte desse material vocês até acompanham um pouco de longe pela televisão. Então, às vezes você ouve falar assim, anticorpos, anti-COVID ou anti-SARS, ou então vocês ouvem falar assim, é uma droga que pode inibir lá uma enzima da angiotensina, cloroquina, não sei o quê, se bem que o assunto da cloroquina é mais para frente, para a próxima videoconferência, que são as formas de combate. A ideia hoje é a gente explorar um pouco as formas de diagnóstico, principalmente como que algumas informações bioquímicas e métodos bioquímicos, já que o assunto é métodos, né, que a gente está trabalhando essa semana, principalmente metodologia, ela navega dentro dessas estruturas. Então, eu começo aqui por uma coisa mais basicona, tá? Que são as diferenças de desordens sistêmicas e desordens respiratórias, que não tem muito a ver com a bioquímica propriamente dito, mas passa por aquilo que está sendo colocado na televisão, com a diferença que aqui eu não consigo... que pena, eu não consigo abrir, eu não consigo fazer o desenho que eu queria fazer nesse momento, mas tudo bem. Aonde está a ponteira do mouse aqui, ó, isso aqui basicamente são espirros, né? Sneezing, dor de garganta e aquela produção de catarro, aquela produção de catarro mais proeminente, ela se distingue aparentemente do ponto de vista sintomatológico dos vírus comuns da gripe, como por exemplo o vírus da influenza. Então são sintomas que estão mais voltados ao aparecimento do COVID. E até interessante aqui embaixo, ó, onde se você puder acompanhar o mouse, pacientes infectados com COVID-19 desenvolveram sintomas intestinais como diarreia, somente uma baixa porcentagem, na verdade está dizendo o seguinte, enquanto os COVID-19 desenvolveram problemas de diarreia, aqueles que pegaram a MERS em 2013 e a SARS, que agora já não me lembro, acho que foi, agora já não me lembro, acho que 2009, eles exibem uma considerável redução da diarreia. Então, isso é mais do ponto de vista da manifestação patológica propriamente dito, tá certo? Algumas informações que são retiradas. Esses artigos também vão ficar disponíveis para vocês também, tá? Uma pastinha com artigos e eu vou tentar fazer a gravação também do mesmo jeito. Bom, algumas informações que são interessantes nessa lógica é colocado aqui, ó. A sequência do domínio do receptor da proteína da spike, lembra aquela proteína spike que a gente abordou na semana passada? Ela tem uma similaridade com o SARS, o que sugere que a entrada poderia ser pelo receptor que a gente discutiu semana passada, que é o ACE2. Tá? Nominalmente seria o receptor da enzima conversora de angiotensina. Lendo um artigo muito recente dessa semana, agora já não sei o quão recente é, eles estão associando a morbidade, a chamada assim, o impacto do Covid-19 em pacientes com as comorbidades, como por exemplo diabetes, como por exemplo problemas pulmonares, como por exemplo problemas renais e hepáticos, que estão diretamente ligados com a maior expressão do gene
da enzima conversora de angiotensina, tá certo? Eu passo esse artigo depois para vocês. Eu não sou louco de tentar buscar agora o compartilhamento de tela, senão eu vou errar aqui e vou acabar me perdendo, tá bem? Ou não, deixa eu ver. Ah, não vou arriscar não. Não vou arriscar não, deixa eu ver aqui. É melhor eu não arriscar mesmo não. Aí, senão eu vou me perder. Depois eu passo para vocês. E isso vai de encontro com o que a gente discutiu na semana passada, que é a ideia de que existe o vírus ele precisa se ligar, o capsídeo viral, através da proteína spike, ele precisa se ligar na superfície celular. Isso é feito pelo receptor da enzima conversora de angiotensina, por um lado, e por outro lado, uma evidência mais recente ainda de que as comorbidades estão associadas à maior expressão gênica do gene da enzima, não do gene do receptor, do gene da enzima conversora de angiotensinogênio. Tá? Então, isso não é basicamente alocado de forma a esmo. Tá? Quando a gente discute, então, aonde que a bioquímica entra nesse processo, então ela entra nesse processo nos chamados marcadores bioquímicos. O que são marcadores bioquímicos? Eu estar tossindo, a tosse seca parece que é uma sintomatologia persistente e muito contínua e que percorre o paciente durante todo o período de manifestação da doença. Inclusive, posteriormente, quando o paciente se encontra curado, ele mantém um pouco de tosse, um pouco de afonia ou hipofonia até recuperar a sua capacidade de fala. Existem outros sintomas, esses sintomas, por exemplo, são colocados, deixa eu ampliar aqui, que talvez vocês não estejam vendo direito, né? Existe toda uma sintomatologia, mas existem os chamados marcadores bioquímicos. O que é um marcador bioquímico? Um marcador bioquímico é o seguinte, a tua glicose, que deveria dar 90 ou 99, está dando 200. Então a glicose é um marcador bioquímico de uma hiperglicemia, por exemplo, ou de um diabetes. Bate na madeira. Tá bem? Aqui não tem madeira, só tem vidro e placa de circuito. Tá? Então, o marcador bioquímico é uma molécula. E essa molécula pode ser uma molécula metabólica que se expressa em maior quantidade numa doença, como, por exemplo, câncer. O câncer mamário, existe uma proteína chamada CA125, entre outras tantas, que se expressa mais na manifestação do câncer mamário. Então, você pode expressar mais. Ou então pode ter uma hipoexpressão, pode expressar menos. Tá? Tem várias situações dessa natureza. Ou então o tecido do indivíduo sofre uma lesão tamanha que o conteúdo intracelular é perdido. E ao dependendo da lesão, o conteúdo mitocondrial pode ser perdido, a mitocôndria é destruída. E aí aquelas moléculas acabam surgindo no sangue numa quantidade, deixa eu mexer aqui na câmera, né? Numa quantidade muito mais expressiva do que normalmente surgiria para paciente, para situações das pessoas chamadas ígidas com H, que são as pessoas normais, entre aspas, tá bem? Então, esses são os marcadores. O que sabe que existem alguns marcadores que estão associados, eu não sei se é essa prancha aqui que mostra isso, aqui, na verdade, a gente tem uma distribuição de sintomatologia, como que é o fluxograma para casos suspeitos, por exemplo, os casos medianos, casos ordinários, casos severos e casos críticos. Tá? É mais um processo ligado à pressão de oxigênio, à perda da capacidade, porque, querendo ou não, o oxigênio também é um marcador bioquímico. A tensão de oxigênio que a gente precisa ter no corpo é de, agora se me falha a memória, é de 4,5 a 4,8 quilopascal. Aí tem uma unidade aqui que é convertida em milímetros de mercúrio, né? Tipo Torricelli, né? Então, existe uma determinada pressão que você acompanha para isso. Então, acaba sendo um marcador bioquímico. Só que existem marcadores bioquímicos mais interessantes, tá? A ureia do soro. A ureia é uma molécula muito pequenininha, nada mais do que uma fonte de 2 nitrogênios. Inclusive, a ureia é bem interessante até em produção animal, porque é muito barato para você comprar e misturar na ração animal, principalmente animal de grande porte, animal de produção, não cachorro e gato, é mais animal de produção. E é um fornecedor, uma fonte rica de nitrogênio. A ureia costuma variar, na verdade, costuma aumentar nesses pacientes que apresentam COVID. Esse é um dos marcadores.
O outro, que está aqui simbolizado como CREA, é creatinina. Tá? Eu queria poder desenhar algumas coisas aqui, ou então mostrar, mas tudo bem, vamos deixar quieto no momento. É creatinina. Então, é creatina, na verdade. É creatinina. Creatinina é uma substância que vem da quebra da creatina. Bom, creatina é produzida no fígado e ela é convertida, quando ela é quebrada, ela libera energia na forma de ATP e se transforma em creatinina. O aumento da creatinina é detectado no soro, não propriamente na urina, é detectado no soro. Esse aqui também é um outro marcador bioquímico que costuma estar aumentado, que é chamada cistatina C, tá? Que é um peptídeo. Esse já é mais específico. Tem aí já também é coincidente com o vírus da influenza, existe uma proteína chamada proteína C reativa. A proteína C reativa também está aumentada em pacientes que apresentam Covid-19, mas também está aumentada em casos de pacientes que apresentam a influenza em estado mais grave ou processos infecciosos em estado mais grave. Então há uma pequena confusão, tá certo? Bilirrubina, que é uma substância que vem da transformação química daquele grupo M da hemoglobina, manja? Tem a estrutura do grupo M, tem a proteína chamada hemoglobina, tem a estrutura do grupo M que a gente viu, que tem um átomo de ferro. Aquilo não é proteico, aquilo é quebrado, processado quando a proteína é degradada, e aquilo se transforma, entre outras substâncias, a principal seria a bilirrubina. Tá? A bilirrubina é aumentada nesses pacientes. Ela é produzida no fígado, principalmente, e depositada lá. Ela fica aumentada nesses pacientes. Outra substância que é um marcador bioquímico que fica aumentado também na Covid-19, que tem a símbolo aqui como CHE, é a colinesterase, acetilcolinesterase de um modo genérico. A colinesterase é uma enzima que quebra a acetilcolina. A acetilcolina é uma substância bioquímica que está próxima das placas motoras, tá? Dispara o processo entre o cérebro e o músculo para você propiciar a contração muscular. Não só na musculatura esquelética, mas na musculatura lisa, como por exemplo nos rins, nos intestinos, acho que lumen intestinal, vamos dizer assim, tá certo? A acetilcolinesterase ela está elevada nesses pacientes, o que significa que a quebra da acetilcolina também está elevada nesses pacientes. Curiosamente nada, não tem nenhuma curiosidade. Essa LDH aqui é lactato desidrogenase. É uma enzima que, coincidentemente, também está elevada nos episódios coronarianos, no infarto do miocárdio. Principalmente 2 dias depois que a pessoa infartou, até 3 dias depois que a pessoa infartou, essa chamada LDH, lactato desidrogenase, ela também está aumentada, tá certo? Então, isso é um artigo que discute sobre alguns desses marcadores bioquímicos que podem estar mais proeminentes no Covid. Pois bem, um outro artigo que é interessante, eu estou falando aqui, eu não sei se vocês estão me escutando, alguém me confirma isso? Deixa eu ver, relaxa, eu tinha esquecido ontem, desculpa, ainda estou aqui a mexer aqui. Alguém me confirma que vocês me escutaram normalmente? Está escutando perfeito. Obrigado. Ai, que bom. Ótimo. Ai, que bom. Ótimo. Então, voltemos. A tela está compartilhada, né? Tá. Tá, beleza. Mais um. A tela está compartilhada. Então, diga. Eu não escutei. Eu não escutei. Eu não escutei. Veio cortado. Peraí, deixa eu ver. Eu não escutei. Se puder repetir ou escrever, não sei. É o Lucas? Professor, tem uma galera perdida. Bom, eu tenho uma bússola em casa, mas não sei se isso ajuda para a situação atual. Perdido em que sentido? Antes não tinha dado certo. Mas antes, hoje?
Antes hoje? Não tinha dado certo? Aí estava esperando você mandar um recado. É que ela acabou de entrar, Zé, por isso ela estava meio perdida por causa disso. Ah, tá, entendi. Não, na medida do possível, tenta acompanhar. Tenta acompanhar. Mas estamos gravando, tá? A gente está gravando a webconf, tá? De todo jeito. Tá bem? Se der algum pau depois ou quiser retomar do início, não tem crise. Vou continuar. Aqui, ó. Tá? Uma coisa interessante também da bioquímica, e vocês devem estar, de certa maneira, acompanhando os noticiários, que falaram que coquetel anti-HIV pode estar tendo algum sucesso no combate à Covid, né? Nos pacientes que apresentam Covid, principalmente em estado mais severo, estado mais crítico. E aí, isso tem um respaldo bioquímico a partir de dados de bioinformática aqui, ó, da estrutura da proteína, principalmente da proteína spike, que a gente viu a semana passada. Tá? A sequência, a estrutura e, vamos dizer assim, a similaridade estrutural com relação a síndrome de imunodeficiência, tá certo? Na verdade, isso foi debatido, é um artigo que debate e ele chega a alguma conclusão que existe similaridade, sim, com relação ao HIV. Eu não sei se isso justificaria o uso do coquetel, porque assim, se você pensa que você tem uma proteína spike, desculpa, e você tem um coquetel anti-HIV, e no coquetel anti-HIV tem uma substância que inibe a transcriptase do HIV, ou inibe uma glicoproteína de capsídeo, né, porque trata-se de um vírus também, que tem uma glicoproteína, se não me engano é GP120 ou GP80 de capsídeo viral, lá do envelope. Aí você joga uma substância ali como o saquinavir ou ritonavir e ele inibe esse HIV, beleza. E se você joga numa outra proteína agora, que é a spike, proteína S, do capsídeo viral do Covid, e dá um efeito similar, pode ser que haja similaridade estrutural entre ambas também. Então, está se discutindo isso ainda, apesar de que esse artigo ele chega à conclusão que não é tão parecido assim com o do HIV, tá certo? Tem até eles colocam até uma figurinha bem interessante aqui, de que o corona, a partir do o morcego teria infectado no SARS, teria infectado pelo MERS, na verdade, utilizando um dromedário como intermediário, mas não se sabe ainda com exatidão em 2019 quem é que infecta o homem, propriamente. Então, discute-se, por exemplo, um tipo de javali, que está escrito aqui atrás, ó, chamado pangolim, ó, o famoso pangolim da Malásia, que, na verdade, é um tipo de javali, tanto é assim que o nome científico dele, ó, Mani javanica, tá certo? E eles chegam a uma conclusão bem interessante. Eles fazem por bioinformática a sobreposição estrutural da proteína spike e daquele velho e bom domínio, agora a gente pode falar, né? Domínio do receptor da enzima conversora de angiotensina, tá? Que é esse daqui. A gente jogou isso aqui para vocês via JMOL e via iMolview, não sei se você lembra, tá? E eles descobrem que existe uma semelhança muito grande, mais voltada com a estrutura que está ligada ao Mânica, né? Ao javali, javamânica, ao pangolim, mais a estrutura do pangolim do que propriamente a estrutura do morcego, ou como já se discutiu aqui, ó, em algum lugar está escrito aqui, ó, snake, tá? Então esse artigo ele refuta o genoma, porque se discutiu também que poderiam ser serpentes, porque aquele monte de chinês maluco come tudo quanto é bicho vivo, né? Poderiam ser serpentes. Aí, fazendo uma analogia estrutural, principalmente com bioinformática, eles chegaram a uma conclusão interessante aqui embaixo. Ó. Eles chegaram à conclusão, deixa eu ver se eu consigo deslocar um pouco para cá. Beleza. Aqui, ó. Existe uma similaridade de até 91%, tá certo? Dessas estruturas que eles chamam de nCoV-like do coronavírus, quando você faz esses estudos de metagenômica. A genômica é você estudar o genoma
A proteômica é você estudar a proteína derivada e a metagenômica é você combinar essas duas informações. Algo que, inclusive, vem sendo utilizado, como a gente deve ver ainda nessa apresentação, e caso ela venha a falhar, não recebi nenhum sinal aqui. Acabei de receber um sinal. Essa reunião irá se encerrar em 10 minutos. Tá? Então, nos próximos 10 minutos, eu continuo discutindo com vocês. Depois, vocês acessem aquele outro link que está disponível no próprio Moodle. Está disponível o segundo link, que aí eu entro no segundo link que já está agendado e a gente continua. Tá bem? Por gentileza. Vocês estão lendo também, né? Porque você está, acho que, dividindo a tela. Acho que vocês estão vendo isso aqui também. Bom, enfim. Eles chegam à conclusão nesse artigo que existe uma semelhança muito grande. Somente 5 resíduos, ou seja, está vendo a palavra resíduo, como é que ela surge? Não é uma porcaria, é simplesmente está dentro da sequência da proteína. Há uma diferença de somente 5 resíduos que você encontra na homologia do Mani javanica, que é o pangolim, quando se compara, por exemplo, com o morcego. Com o morcego, eles acharam 19 diferenças, né? Então, eles estão achando que é mais provável essas interações com superfícies de proteínas, e quando você fala assim, que bicho que transmitiu? Não é propriamente o bicho que transmitiu, e sim o bicho que possui uma superfície tal na sua célula que possui uma proteína que consegue pegar a proteína do capsídeo viral. E aí eles fazem esses estudos de homologia, esses estudos de identidade. Tá bem? Tá, bom, deixa eu ampliar aqui então. Esse outro artigo não tem tanta graça assim. Por que isso aqui não se move do lugar? Eu consigo mover. Consegui. Não é que não tem tanta graça assim. Ele é interessante no seguinte aspecto. Algo que não vem sendo tão falado assim, que são evidências, tá? Evidências da distribuição, o alvo, um dos alvos que o vírus teria seria o sistema nervoso central. Isso não vem sendo falado tanto, né? Vem sendo falado mais o pulmão, o aspecto de vitrificação pulmonar, né? Que os pacientes exibem em estado grave, estado crítico, mas esse artigo ele propõe o que ele chama de mecanismos neurotrópicos de disseminação no vírus por todo o sistema nervoso central. E a relação básica que ele encontra para isso, deixa eu ver se ela está colocada aqui, até que não está colocada aqui, é a interação, mas está colocada aqui embaixo, com os velhos e bons receptores de enzima conversora de acetilcolina. Tá? Os velhos e bons receptores de acetilcolina. Parece que esses receptores estão distribuídos ao longo de uma vasta área do sistema nervoso central. Então, isso favoreceria uma ancoragem do vírus e uma proporção de dano nesses tecidos de uma maneira que hoje não está sendo tão veiculada assim. Mas que, por outro lado, pode controlar o bulbo, não é o bulbo occipital, mas é o bulbo, regiões bulbares que são responsáveis pelo controle de trocas gasosas, de oxigênio e dióxido de carbono. Explico melhor. Você cai, bate a cabeça no chão, você pode ofender por traumatismo receptores bulbares. Esses receptores controlam a distribuição de oxigênio e CO2. Então, a proposta desse artigo, e não apenas desse artigo, é que você pode ter, de alguma forma, não uma falência, mas uma alteração respiratória também provocada pela infecção desses vírus em células ligadas a esses receptores bulbares e outros tantos do sistema nervoso central. Tá bem? Esse artigo aqui eu vou resumir para vocês numa frase bem legal. Comam alho. Tá ok? Comam alho. É um artigo muito interessante. A gente deve ter mais uns 5 minutos de apresentação nesse vídeo. Eu vou encerrar esse vídeo com esse artigo, tá bem? E o próximo vídeo, quando vocês acessarem, eu vou jogar, na verdade, os métodos diagnósticos, inclusive com, como é que chama? Multimídia, mostrando alguns métodos diagnósticos que são empregados e que usam ferramentas da bioquímica, particularmente da metodologia que é empregada, que é assunto da semana que a gente está tratando. Na verdade, da semana passada a metodologia, da semana enzima, né? Mas também dá na mesma. Bom, esse artigo é interessante porque ele, comam alho, ele chega a uma conclusão curiosa. Quando se estuda aquela proteína, lembra daquela proteína que a gente estudou semana passada? Talvez até você lembre da sigla dela, 6LU7. É aquela protease principal chamada main protease, é a protease principal que é capaz de quebrar uma poliproteína
que é expressa pelo RNA positivo viral e que, por sua vez, se transforma numa série de outras enzimas. Pois bem, os caras chegaram à conclusão que essa protease ela pode ser inibida de alguma forma, aqui ó, main protease, através de várias substâncias sulfetônicas, sei lá, sulfetadas, e que se encontram no alho. Na realidade, eles testaram aqui ó, 17 compostos organosulfurados. Esses 17 compostos organosulfurados, eles cumprem praticamente 100% de todos os óleos essenciais que contêm o alho. E eles chegaram a uma conclusão bem interessante, que esses compostos são inibidores do velho e bom enzima conversora, estão relacionados ao gene que expressa a enzima conversora de angiotensina 2 e que, portanto, está ligado ao receptor. E esses compostos sulfetados, eles são alilas, principalmente, alilas e vinilas, são capazes de inibir essa enzima conversora de angiotensina e, por conseguinte, como existe similitude, né, do processo do receptor, lembra daquela história? A proteína spike se liga no receptor, essa semelhança poderia prover também uma inibição em cima da principal protease, capaz de clivar as poliproteínas. Então, nesse sentido, eles fazem uma comparação, portanto, estrutural dessa enzima conversora de angiotensina 2 e com a estrutura da protease principal do COVID-19. E eles chegam à conclusão, através de cromatografia gasosa ligada à espectroscopia de massa, seria algo que a gente poderia até discutir também, né? Que 17 compostos que eles obtêm, esses compostos aqui, ó, que apresentam um grande percentual, como por exemplo alil disulfeto, ou disulfeto de alila, tá vendo? Ó, disulfeto de alila compõe quase um terço dos óleos essenciais do alho, bem como esse outro aqui, ó, trisulfeto de alila, portanto, disulfeto e trisulfeto de alila responderiam conjuntamente por mais de 50% dos compostos dos óleos essenciais, além desses outros um pouco de menor monta aqui, ó, disulfeto propenil alila. Eles poderiam, aqui eles estão ampliados, daqui a pouco eu vou ter que encerrar mesmo, porque o Zoom vai encerrar por ele próprio, né? Eles poderiam, quando você compara a enzima, a estrutura da enzima conversora de angiotensina 2 com a enzima principal, né, a main protease do CORS, eles fazem uma sobreposição dos 17 substâncias e verificam que essas 17 substâncias seriam capazes de interagir tanto com ou seja, com a enzima conversora de angiotensina, quanto com o outro, ou seja, a protease principal que cliva as poliproteínas que geram a maquinaria enzimática do COVID, tá certo? Que gera maquinaria enzimática do COVID. Tá? Então, esse aqui é um artigo bem interessante, porque é um dos poucos artigos que mostram propriedades de um produto natural que poderia ser utilizada por uma resistência ao COVID. Há uma discussão, depois eu vi uns 2 outros artigos, há uma discussão sobre como seria a melhor obtenção desse óleo essencial. E nessa discussão, por incrível que pareça, chega-se a uma conclusão que a fritura seria assim, a fritura ela é capaz de retirar mais o óleo essencial do que propriamente a decocção, ou seja, a fervura do alho propriamente, a fervura do alho, ou o alho cru, ou algum processo aquoso que pudesse trabalhar com alho. Ele precisa, para você retirar esses óleos essenciais, é interessante que você tenha também como é que fala? Você tenha também um veículo orgânico, e o veículo orgânico poderia ser muito bem um óleo, um azeite, alguma coisa assim. Poderia ser deixado isso ao longo do tempo, poderia ser consumido na base de uma fritura. Tá? Eu não estou fazendo nenhuma prescrição culinária nem dietética para salvar ninguém dessa situação. Só mostrando possibilidades ligadas à bioquímica metabólica, bioquímica nutricional. Tá bem? Bom, já recebi um aviso que vai se encerrar em 30 segundos. Então, eu vou tomar a frente, não vou deixar a reunião se encerrar por conta própria. Eu vou encerrar essa reunião e vou reiniciar a próxima reunião.
Ok? Pode ser? Hein? Hein? Alguém me confirma? Oi? Hein? Ok. Beleza? Tá certo, então. Então, eu vou encerrar essa e começar a próxima, então, tá? A próxima também será gravada. Obrigadíssimo. Até breve. Encerrar. Encerrar, não encerrei agora. Não sei se isso aqui encerrou, né?